Como a gente viu antes, no fundo, Deus é doador. Ele ama oferecer, entregar, presentear com a sua graça. Portanto, nós fomos criados para receber. Isso, no fim das contas, é exatamente aquilo que significa acreditar, receber Jesus Cristo. E ainda assim, a gente escuta de Deus, a gente escuta o próprio Jesus falando frequentemente com seus seguidores: ó homens de pequena fé, ó homens que acreditam tão pouco. Por que isso acontece? Existem duas exceções no ministério de Jesus. O primeiro é um centurião romano e a segunda é uma mulher cananeia. Ambos têm uma grande fé. Jesus fala que nunca viu uma fé dessa forma. E é engraçado que ambos são gentios. Eles não são do povo de Deus, do povo judeu. E, no entanto, quando Jesus olha para os seus próprios discípulos, o que ele vê são homens de pequena fé. Agora, como é que essa pequena fé se demonstra na prática? Ela se demonstra com medo. Talvez a representação mais clara disso seja a história de Jesus caminhando sobre as águas. Ela aparece lá em Mateus capítulo 14, verso 22 a 33, se você quiser ler e conhecer melhor a história. Mas aqui vai um pequeno resumo. A cena começa com Jesus no topo da montanha, orando. Aqui a gente se lembra da posição celestial de Cristo, que é ter uma comunhão com o Pai lá no alto. E enquanto isso, o seu povo está lá no meio do mar, lutando com as ondas, tentando sobreviver e não ser atacado pelo mar revolto para derrubá-los e tragá-los nas ondas. Esse tipo de tempestade, como a gente viu, é um retrato do caos e do sofrimento que a gente experimenta na vida. No entanto, quando Jesus vê a nossa situação, o que ele faz? Ele se junta a nós. Claro, esse é o evangelho em miniatura. Jesus não simplesmente ora à distância ou envia conselhos do alto. Ele desce nas tempestades para estar conosco e para nos conduzir para fora da tempestade em segurança. E assim ele caminha para a salvação do seu povo, caminhando através das tempestades, caminhando sobre as águas. Na linguagem da Escritura, nos é ensinado que Cristo caminha sobre a face do abismo. Pode-se dizer que ele está acima de todos os poderes do caos. E enquanto ele se junta a nós na tempestade, ele proclama o seu nome no versículo 28. Ele diz: tenham bom ânimo, ou seja, tenham coragem. Eu sou. Não tenham medo. Na verdade, o eu sou aqui é uma tradução literal, né? Talvez algumas das versões bíblicas esteja sou eu, né? Jesus se apresentando. Mas, de fato, o idioma original quer dizer eu sou. E essa é justamente a tradição literal que traz à nossa mente a fala de Deus. Quando lá no Êxodo ele se apresenta para Moisés num arbusto ardente, aparecendo para salvar os israelitas que estavam sofrendo na escravidão do Egito. Eu sou. Não tenham medo. Como ele declara o seu nome e demonstra o seu poder, o que ele desperta em Pedro é justamente a fé, a crença. Pedro confia em Jesus. Ele quer estar com Jesus, ele quer andar com Jesus, andar como Jesus anda. Só que como é que ele vai fazer isso? Note bem que ele não se limita simplesmente a sair do barco, dar um salto no escuro antes de qualquer coisa. Ele pede que Jesus ordene, comande que ele faça isso. Isso é muito importante. Pedro já esteve em uma outra tempestade com Jesus anteriormente, lá em Mateus 8, 23 a 27. Ele conhece o poder da palavra de Jesus que fala e as ondas simplesmente obedecem. A sua palavra faz as coisas acontecerem. Então Pedro quer que Jesus dê a ele uma palavra de ordem, que Jesus comande para que, assim como o vento, assim como as ondas no incidente anterior, o próprio Pedro possa obedecer aquilo que Jesus está comandando. E a palavra é poderosa para permitir justamente aquilo que ela ordena. No caso aqui, não qualquer palavra, mas a palavra de Deus, a palavra do próprio Cristo. Pedro faz exatamente aquilo que é impossível, somente porque Jesus é quem está ordenando. E assim Pedro dá um passo muito literal de fé. E o milagre dos milagres acontece aqui. Ele se vê caminhando sobre as águas da mesma forma que Jesus está caminhando. Isso é maravilhoso, deve ter sido uma experiência incrível. Até que ele tira os olhos de Jesus e se deixa levar pelo vento bravo. Mas mesmo ali, nós vemos a graça de Jesus. Ele começa a afundar.
Isso não é a gravidade agindo sobre Pedro. Se fosse a gravidade, ele não começaria a afundar, ele simplesmente afundaria que nem uma pedra na água. Quão lentamente Jesus o afunda. Jesus permite que ele vá perdendo terreno. A água começa na canela, sobe para os joelhos, pouco a pouco. E quando Pedro finalmente clama, imediatamente Jesus o salva. E é aqui que Jesus pronuncia aquela famosa frase que a gente está refletindo nela hoje. Ó homem de pequena fé, por que você duvidou? Pedro tem fé. Ele confiou em Jesus, ele quis estar com ele quis andar como Jesus andou. Mas ele, assim como você, assim como eu, tinha pouca fé. Só que a gente deve se perguntar a que fé especificamente Jesus está se referindo aqui? Sobre o que é que Pedro duvidava particularmente? Pedro não duvidava que Jesus pudesse caminhar sobre as águas. Ele tinha uma fé sólida e rochosa nisso, ele já tinha visto várias e várias vezes. E Jesus não estava recomendando a Pedro para confiar em si mesmo, acreditar no seu poder interior, né? Pedro sabe que ele não tem nenhuma capacidade dentro de si para andar sobre as águas. Qual então era o problema? O problema de Pedro é que ele duvidava da palavra de Jesus para ele, para Pedro. Ele duvidava da palavra que tanto comanda como possibilita o que ela comanda. Pedro duvidava que ele tivesse realmente se tornado a pessoa que Jesus disse que ele tinha se tornado. Alguém que anda como Jesus anda. Essa era a essência de toda a sua dúvida. Confiar em Jesus envolve confiar em sua palavra sobre quem nós nos tornamos. Talvez você tenha visto Jesus como o grande eu sou. Talvez o seu coração tenha sim sido capturado por sua força, sua simpatia, sua solidariedade, sua salvação. Talvez você tenha confiado nele e tenha desejado estar com ele. E talvez você tenha tentado caminhar como ele caminha. Bem, sem dúvida, em algum momento, você começou a afundar. Ó você, ó eu, de pouca fé. Lembre-se de que Jesus faz essa avaliação enquanto ele está estendendo a sua mão e nos segurando, nos prendendo a ele com toda a força. E agora que nós estamos segurados por sua forte mão direita, devemos considerar a pergunta que ele está fazendo. Por que você duvidou? Por que eu duvidei? Só que junto com isso, ele diz, venha. E ele realmente quer dizer isso. A sua palavra faz com que isso aconteça na nossa vida. Ele não vai nos deixar cair. Nós somos exatamente quem ele diz que nós somos, segundo a sua palavra. E mesmo quando nós falhamos com ele, uma vez, outra vez, novamente, nós veremos sempre a sua resposta fiel à nossa pouca fé. E assim como Pedro, também nós vamos adorá-lo e dizer o que Pedro disse. Verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus.